A grande variedade de poderes em One Piece traz junto consigo uns poderes bem peculiares, que dão capacidades ou características estranhas na maioria das vezes. Mas se usado corretamente, todos os poderes de Akuma no Mi podem ter a sua utilidade. No arco de Thriller Bark, tivemos a introdução de algumas Akuma no Mi bem interessantes, e dentre elas temos a fruta de Perona, que mostrou um poder bem peculiar, mas que aparentemente é útil em muitas coisas. Então hoje vamos ver tudo sobre a Akuma no Mi de Perona, Horohoro no Mi. A primeira demonstração dos poderes dessa Akuma no Mi foi de um fantasma que estava seguindo os Chapéus de Palha, no qual acabamos vendo como funcionam os poderes dos fantasmas invocados por Perona, já que aparentemente eles são naturalmente intangíveis, além de que, caso passe por alguém ou por algum motivo uma pessoa venha encostar neles, essa mesma pessoa vai acabar ficando com uma visão totalmente negativa do mundo por algum tempo, o que acaba por fazer a pessoa ficar no chão sem ter vontade de fazer absolutamente nada. Agora falando sobre a Akuma no Mi em si, essa é uma fruta do tipo Paramécia que permite ao seu usuário conjurar fantasmas, podendo comandá-los à vontade, fazendo do usuário um humano fantasma. Atualmente essa Akuma no Mi pertence a Perona. Como já vimos com as demonstrações de Perona, ela consegue controlar os fantasmas à vontade, podendo usá-los para seguir pessoas ou até mesmo proteger uma certa área, já que aparentemente eles podem se distanciar bastante do usuário, sem correr o risco de serem afetados pela distância. Graças ao seu poder em comum, Perona também mostrou usar esses fantasmas em combate de uma forma bem peculiar, já que ela tenta tirar a vontade de luta do seu adversário, deixando o mesmo em um estado mentalmente estável, no qual acaba não acreditando no próprio potencial. Até agora eu expliquei os poderes dessa Akuma no Mi de uma forma meio vaga, então vamos nos aprofundar um pouco mais nos poderes dessa fruta. Como eu já disse, essa é uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário conjurar fantasmas. Eles são chamados Hollows, que estão sob total controle do usuário. Aparentemente, até mesmo a aparência desses fantasmas é afetada pela vontade do usuário, já que dependendo de como for, eles podem vir de formas e tamanhos diferentes. As características principais dos Hollows são a sua capacidade de voar e ser intangível e conseguir total imunidade a ataques físicos. Aparentemente, a forma mais básica desses fantasmas são os Hollows negativos. Eles têm as características peculiares de deixar qualquer pessoa com pensamentos negativos. Isso ocorre caso um fantasma passe através de uma pessoa ou vice-versa. Quando isso ocorre, a pessoa cai de joelhos no chão imediatamente, se tornando excessivamente negativa sobre si mesmo e as suas capacidades. Essa capacidade, por mais estranha que pareça ser, acaba sendo muito útil, já que o adversário acaba não conseguindo permanecer na luta por suas baixas expectativas nas próprias habilidades. E caso o oponente da Horohoro no Mi tenha, vamos dizer que, uma mente fraca, ele pode acabar tirando a própria vida, indo de F sem a necessidade do usuário fazer algo mais. Além disso, o usuário também pode produzir pequenos fantasmas redondos chamados Mini Hollows, ou grandes fantasmas redondos chamados Toku Hollows, que são tangíveis. E graças a isso, esses fantasmas podem se prender ao seu oponente. A característica especial desse tipo de Hollow é que eles podem criar explosões de onda de choque a comando do usuário, permitindo causar um dano considerável aos seus oponentes. Aparentemente, a força da explosão é determinada pelo tamanho do Hollow. Aparentemente, fora essas capacidades dos Hollows, Perona também pode usar esses fantasmas para reunir informações de áreas diferentes. Ela faz isso vinculando a sua própria consciência a vários fantasmas, criando uma ligação semelhante aos satélites de Vegapunk, no qual ela chama de Ghost Network. Além de reunir informações, ela também pode criar uma versão idêntica de si própria e vincular a sua mente a esse Hollow, o que acaba dando a impressão de uma projeção astral. Com isso, ela acaba enganando seu adversário, já que essa sua versão Hollow é intangível e pode ser facilmente modificada, podendo aumentar o seu tamanho, além de que ela ainda pode invocar Hollows. Uma coisa interessante é que após o time skip, Perona começou a entender melhor a natureza de seus poderes, conseguindo usar a sua capacidade de voar sem a necessidade de entrar em sua forma de Hollow. Já sobre as fraquezas dessa Akuma no Mi, mesmo que o poder dos Negative Hollows seja aparentemente insuperável, pessoas que são naturalmente pessimistas acabam sendo imunes a esse poder. Isso foi demonstrado na luta entre Perona e Usopp, já que os fantasmas não tiveram nenhum efeito nele. E aparentemente, os Hollows explosivos podem ser evitados com o uso de um Impact Dial, assim como demonstrado por Usopp. Porém, a maior desvantagem mostrada por essa fruta é que o usuário deve deixar o seu corpo físico para trás sempre que vincular a sua mente aos seus Hollows, permitindo que alguém o ataque enquanto o usuário está indefeso. Além de que, na forma Hollow, o usuário não pode causar danos físicos a ninguém, fora a fraqueza sobre a água e Karoseki.
Já sobre o uso dado por Perona a essa Akuma no Mi, ela usou tanto para combate quanto para coleta de informações. Ela usa os seus fantasmas negativos para enfraquecer os inimigos, enquanto os zumbis que são soldados de Absalom ganham vantagem por seus oponentes estarem enfraquecidos pela negatividade em excesso. Além de que ela criou uma rede de coleta de informações complexa e incrivelmente útil para ajudar seus aliados, no qual é chamada Ghost Network, que acaba sendo a forma mais prática de monitorar os eventos que ocorrem entre Lebark. Fora que, além dos rolos normais, Perona também criou variações com efeitos diferentes, como os fantasmas explosivos de tamanho variado que causam danos físicos ao seu oponente. Fora sua forma de projeção astral, que projeta a própria consciência em um rolo de forma e aparência idênticas à de Perona. Já sobre as técnicas usadas por Perona, a primeira é a Negative Hollow. Nessa técnica, ela envia um fantasma que pode drenar a vontade do seu adversário apenas entrando em contato com o mesmo, o que acaba deixando a pessoa extremamente deprimida e desacreditada do próprio potencial, fazendo a mesma ficar de joelhos no chão. Isso acaba sendo útil contra pessoas que não têm uma visão já negativa de si própria. Caso a pessoa seja muito negativa, Perona pode mandar mais de um Hollow em direção a somente um alvo, fazendo o mesmo ficar ainda mais negativo. A segunda técnica é chamada Mini Hollow. Nessa técnica, Perona cria vários fantasmas pequenos que cabem na palma da sua mão, e então faz com que fiquem grudados no adversário, para que então possa explodir no momento que o usuário quiser. Essa técnica tem uma variante chamada Toku Hollow, que consiste em criar um fantasma explosivo maior que o normal, para causar uma onda de impacto superior à dos Mini Hollows. E por fim temos a técnica Yutai Hidatsu. Nessa técnica, Perona cria um Hollow com uma forma e aparência idênticas à sua própria, e então projeta sua consciência no mesmo, fazendo o tipo de projeção astral. Nessa forma, ela fica totalmente intangível e pode voar, além de ainda permanecer com a capacidade de criar fantasmas. De alguma forma, ela pode atacar o seu oponente sem se preocupar de receber ataques, só que o seu corpo fica totalmente exposto e imóvel, a deixando vulnerável. Essa é uma de várias Akuma no Mi peculiares do mundo de One Piece, e por mais que pareça estranha e de certa forma sem uma utilidade absurda para combate, o uso dado por Perona a essa fruta acabou mostrando o quão poderosa a Horo no Mi pode ser. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa o seu like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí a sua opinião sobre essa fruta e eu espero te ver no próximo vídeo.